Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Geralmente, quando a gente pensa na burocracia governamental, vem logo aquela imagem na cabeça, né? Uma sala cinza, pilhas intermináveis de papel. Com certeza, aquele som de carimbos batendo de forma monótona. Processo se arrastando. Um tédio absoluto, para ser sincero. Exato. Então, a ideia de que contratos públicos podem ser emocionantes soa tipo quase como uma contradição. Mas a verdade é que, escondida sob aquelas camadas enormes de contratos de concessão, tipo rodovias com pedágio, aqueles megaportos, saneamento. Redes imensas de esgoto, sim. Pois é, existe uma dinâmica de poder contínua aí. Uma dinâmica que, por incrível que pareça, se assemelha muito mais a um roteiro de filme de espionagem corporativa de alto risco. Não é o que a gente espera de uma repartição pública comum. Nem um pouco, porque o jogo real, no fundo, não é sobre quem assina o papel, é sobre quem realmente detém os segredos, sabe? Os algoritmos proprietários, aquele conhecimento técnico intrincado que mantém a infraestrutura inteira de um país rodando em tempo real. E olha, essa imagem tradicional do burocrata entediado definitivamente precisa ser atualizada, viu? Especialmente quando a gente analisa a complexidade da gestão pública de hoje. Como assim? É que o verdadeiro campo de batalha, hoje em dia, ele ultrapassou aquela barreira do mundo físico. Não se trata mais apenas de ir lá e avaliar a qualidade do asfalto de uma rodovia. Ou sei lá, medir a espessura do concreto numa hidrelétrica. Exatamente. O campo de batalha contemporâneo é a informação bruta e estruturada. É isso que a gente chama de governança contratual. Certo. Pensa bem, a entidade que detém os dados técnicos de, tipo, como as microfissuras de uma ponte estão evoluindo com o passar dos anos, ou como a pressão numa rede complexa de água é calibrada por inteligência artificial. Nossa, quem tem isso na mão tem tudo. Tem o poder absoluto. Na prática, quem detém esses dados domina o serviço, e quem controla o serviço, basicamente, dita as regras do jogo inteiro. E é exatamente por causa dessa mudança gigante de paradigma que o nosso mergulho profundo de hoje carrega um peso tão significativo. Sem dúvida. O material que a gente vai usar para fundamentar essa nossa discussão é um documento que propõe redesenhar todo esse mapa de poder aqui no Brasil. Um documento bem focado e ambicioso, diga-se de passagem. Muito. Para quem nos ouve, estamos falando exclusivamente do projeto de lei ordinária número 1481 de 2026. Isso, autoria do deputado federal Rubens Pereira Júnior. Exato, que foi apresentado lá no Congresso Nacional em 30 de março de 2026. E a nossa missão aqui hoje é desvendar como um detalhe que soa extremamente burocrático e técnico. Aquelas letrinhas miúdas, né? Sim, aquelas letrinhas que ficam escondidas no final de contratos enormes de parcerias público-privadas, as famosas PPPs, e de concessões longas. Como é que isso afeta de maneira direta a soberania do Estado sobre serviços que são essenciais para a população? A ideia é realmente traduzir esse jargão jurídico todo. Isso, traduzir o jargão para a gente entender de uma vez por todas quem é que manda no conhecimento estrutural do país. Certo, então vamos desempacotar isso. Vamos lá. O próprio documento de justificação do projeto traz um termo logo no começo que levanta uma bandeira vermelha. Ele menciona o tempo todo o papel do verificador independente e lança um alerta super grave sobre o perigo da, aspas aqui, amnésia institucional. É um termo forte. Muito forte. Então, para a gente estabelecer um terreno comum logo de cara, quem exatamente é essa figura do verificador independente e por que a atuação dele virou um problema tão grave ao ponto de precisarem criar uma lei federal nova? O que é realmente fascinante aqui é acompanhar a evolução histórica, sabe? Como esse papel surgiu na engrenagem do Estado. O verificador independente, que o projeto chama muito de VI. O famoso VI. Isso. Ele foi pensado no começo para ser uma espécie de árbitro neutro. Uma entidade altamente especializada e imparcial. Tipo uma empresa privada de auditoria? Exato. Ou um consórcio internacional de engenharia. Eles são contratados com um objetivo muito claro que é auditar obras grandes, fiscalizar a qualidade dos serviços, medir os indicadores de desempenho da concessionária.
Avaliar riscos, esse tipo de coisa. Sim, avaliar as matrizes de risco. A lei brasileira, lá desde a Lei de Concessões de 1995, sempre tentou incentivar o uso dessas ferramentas técnicas sofisticadas para melhorar o serviço público. E a premissa original era excelente, né? A intenção era importar a eficiência e a objetividade do setor privado para ajudar o Estado. Exatamente. Ajudar a fiscalizar contratos que são muito longos e complexos. Olha, se a gente for ver pela lógica inicial, parece um modelo muito sólido. É chamar um especialista de fora da bolha política para garantir que a empresa do pedágio está usando o melhor material para tapar buraco. E garantindo a segurança. Na teoria, nos manuais de gestão pública, é um modelo irretocável. Mas, e aí vem o grande ponto do projeto de lei. Ele aponta uma falha estrutural profunda que rolou na prática nessas últimas décadas. Uma falha silenciosa, imagino. Silenciosa, gradual e extremamente perigosa. A argumentação central do texto é que o Vi não se limitou a auditar. Na verdade, essas empresas privadas começaram a cobrir buracos imensos na própria capacidade do Estado de operar. Ah, então, em vez de ser só um fiscal externo apontando que está errado, ele virou o dono da informação. Perfeito. O Vi virou o único detentor do conhecimento institucional. O Estado brasileiro, que a gente sabe que sofre com falta de orçamento e pessoal, começou a terceirizar não só a fiscalização física, Terceirizou o cérebro. terceirizou a capacidade intelectual inteira. A capacidade de entender o que está acontecendo nas rodovias, nos portos. E quando um governo perde essa musculatura analítica, essa autonomia para pensar, a gente cai no cenário que o projeto chama de amnésia institucional. Caramba! E eles falam também em perda de memória contratual, né? Sim, pensa num contrato de concessão que dura 25, 30 anos. Uma geração inteira de servidores públicos entra e sai da agência reguladora e nunca aprende a calibrar um sistema moderno de saneamento. Porque toda a inteligência ficou lá trancada no servidor do auditor privado. Exatamente, concentrada nas mãos do setor privado. Fazendo uma analogia aqui para quem nos ouve conseguir visualizar melhor, é tipo aquele aluno que está muito mal em matemática avançada, sabe? Aí a família vai e contrata um professor particular brilhante. Um gênio da matemática. Isso. O professor sabe tanto que, numa certa altura, em vez de ter a paciência de ensinar a lógica e o passo a passo para o aluno, o professor mesmo começa a fazer as provas e os exercícios no lugar dele. É mais rápido, né? As notas disparam. As notas vão lá para cima. Parece um sucesso. Só que aí o ano letivo acaba, o contrato do professor também, ele vai embora. O aluno olha para o quadro e percebe que continua sem saber somar 2 mais 2 na matemática avançada. É a ilustração perfeita do que o projeto de lei denuncia. E a pergunta que fica é: até que ponto essa dependência de consultorias já virou a regra e não é exceção nesses contratos públicos de infraestrutura? Porque lendo a forma como o PL foi redigido, parece uma sirene de emergência tocando em Brasília. Eu li com muito cuidado e a redação tem um senso de urgência enorme. Fica bem evidente que o risco de captura das agências reguladoras e a fragilidade do controle público viraram ameaças reais. Muito palpáveis, né? Demais. A gente está falando de infraestrutura crítica que movimenta bilhões de reais e afeta a vida de milhões de pessoas. Nesse nível, conhecimento profundo não é detalhe. Conhecimento é poder. É poder puro e simples. Quando o governo decide terceirizar o cérebro da operação assim, sem criar mecanismos para reter ou processar esses dados, no longo prazo, ele entrega o controle do serviço de bandeja para o setor privado. E o gestor público vira só um carimbador. Literalmente. Ele só assina embaixo das conclusões do vai porque, falta a ele a ferramenta técnica para questionar a matemática do relatório. O esforço dessa lei é romper com essa dependência funcional crônica. E a solução que o documento propõe para esse aluno que esqueceu a matemática não tem atalhos, viu? O texto quer forçar o professor particular a dar aula diária, obrigatória e exaustiva. É usar a força do contrato para obrigar o privado a ensinar o Estado. Exato. Eles propõem alterar as diretrizes lá da Lei de Concessões e a Lei das PPPs de 2004. Eles inserem uma exigência pesada chamada transferência de conhecimento. Tem artigos específicos só para isso. Sim, os artigos 2º e 4º. Eles dizem que a concessionária não pode só contratar auditoria. Ela tem que financiar uma capacitação constante e profunda para os servidores públicos. E lendo essas regras, a gente vê que a ambição vai muito além de um treinamento teórico bobo, tipo uns slides numa sexta-tarde. Ah, não é cursinho de fim de semana. Não mesmo. A exigência é
altamente técnica. O PL prevê workshops regulares de nivelamento tecnológico e uma coisa chamada job shadowing. O que seria esse job shadowing na prática governamental? O servidor público vira uma sombra, sabe? Ele vai acompanhar passo a passo, no campo, nos laboratórios, o dia a dia dos engenheiros e cientistas de dados da empresa privada. Nossa! A ideia é absorver na prática como se audita uma estrutura super complexa. E tem um detalhe sobre quem paga a conta, que é crucial. Era isso que eu ia perguntar. O texto obriga a incluir uma previsão orçamentária amarrada ao fluxo financeiro do contrato. Isso garante que a capacitação aconteça sem depender daquelas verbas do governo que, a gente sabe, sempre podem ser cortadas. Uma fatia da remuneração já fica reservada para ensinar o Estado. Mas, peraí, a gente precisa olhar o outro lado da moeda também, né? Claro, o lado do mercado. Sim, porque o setor privado investe caminhões de dinheiro, equipes de pesquisa por décadas, só para criar esses modelos preditivos e algoritmos de ponta. Isso os coloca na frente da concorrência. Sem dúvida, é a vantagem competitiva deles. E a lei vai além de convidar o servidor para dar uma olhadinha. O texto diz que, no fim do contrato, os modelos, as bases de dados e até os códigos-fonte da auditoria passam a ser do poder público. Forçar a entrega da fórmula secreta assim não vai afastar as melhores empresas do Brasil. No primeiro momento soa super hostil para o BI de negócios. Totalmente, as empresas vão ter medo de perder a propriedade intelectual. Mas essa é a tensão central da proposta. E o autor da lei precisou achar um equilíbrio ali. O projeto não ignora a propriedade intelectual. Ah, não. Não. Eles criaram uma salvaguarda jurídica. O documento prevê um regime de confidencialidade rigoroso, com um limite de até 5 anos, prorrogável se justificado, só para proteger segredos industriais. Entendi. Então a empresa tem que fazer um inventário do que é sigiloso. Isso, um inventário detalhado. E a agência reguladora aprova. Assim, a inovação continua protegida e a empresa tem essa janela de 5 anos para rentabilizar a tecnologia que inventou. Entendido o mecanismo. Tem essa barreira temporal para proteger o segredo, mas o objetivo final não abre mão de que o governo não sofra um apagão tecnológico lá na frente. Exato. Durante o contrato, o privado usa suas ferramentas com exclusividade. Mas a premissa é que os resultados, as metodologias e os metadados gerados para fiscalizar o público vão pertencer à sociedade no fim das contas. É o fim das chamadas caixas pretas. Exatamente. Um sistema de água de uma cidade gigante não pode ser uma caixa preta onde o algoritmo decide sozinho se a empresa leva ou não uma multa milionária. O governo precisa conseguir ler isso no fim do contrato. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, olhando pelo lado prático da tecnologia, só ter o código-fonte ou herdar um banco de dados gigante não resolve nada se a informação vier num formato impenetrável, né? Historicamente, transparência do papel é uma ilusão. Exato. Tem casos que a empresa cumpre a lei entregando um calhamaço de 10.000 páginas impressas. Ou um monte de imagem escaneada. É como se a empresa entregasse todos os comprovantes fiscais do ano para o contador. Tudo amassado numa caixa de sapatos velha. Absolutamente zero. E é nesse ponto que o PL dá uma guinada digital monumental. E essa guinada sobre o formato da informação é o grande salto de maturidade do PL. A nova regra simplesmente acaba com o clássico PDF escaneado, que não dá nem para dar um Ctrl+F para buscar a palavra. Nossa, amém? A obrigação agora é que toda a produção de dados seja entregue em formatos estruturados, abertos e interoperáveis. O texto cita exemplos técnicos diretos, tipo XML ou JSON. Para a ciência de dados, isso é ouro. Os arquivos têm que ter metodologias legíveis por máquinas, cadeia de custódia inquebrável das evidências e, o mais importante, metadados robustos. Aquelas etiquetas digitais, né? Isso. Elas garantem a rastreabilidade total do dado e permitem que o sistema converse com outros sistemas do governo automaticamente. Então, adeus à tática da caixa de sapato cheia de papel amassado. Essa ida era pré-histórica para uma super planilha conectada. Exatamente. Com os cliques, a administração pública consegue rastrear de onde veio a falha de um viaduto, cruzar com a data da última vistoria, saber o nome do engenheiro. E cruzar com a média histórica instantaneamente. E a lei ainda impõe a criação do Banco Nacional de Governança Contratual,
Um mega repositório federal que tem saído do papel em 180 dias. Mas me tira uma dúvida. Pode falar. Se o próprio documento assume que as agências estaduais sofrem de amnésia institucional e mal conseguem ler um laudo básico, como é que esse pessoal vai conseguir, do nada, lidar com fluxos de JSON e metadados numa plataforma nacional? Se a gente conectar isso com o panorama geral da máquina pública, a resposta está na centralização da fiscalização. Como assim? Essa exigência do formato XML e o Banco Nacional não são só para modernizar o computador da pequena agência estadual. É para criar uma malha de defesa. O repositório vai ser de Open Data, controlado, alimentando diretamente órgãos centrais como o TCU. Ah, o Tribunal de Contas da União. Ele mesmo, e os tribunais estaduais também. Hoje, esses órgãos já têm uma capacidade computacional e de inteligência artificial infinitamente superior à de uma agência local. E a lei garante a eles acesso direto, via API, aos metadados brutos. Então acaba aquela lentidão de mandar um ofício físico e esperar meses para quebrar sigilo? Acaba. A agência regional não precisa virar especialista do dia para a noite. O cérebro central, lá no TCU, pode fazer o cruzamento de dados em escala no lugar dela. Uau, a escala muda completamente. Imagina uma equipe de auditores do TCU em Brasília plugando um algoritmo direto nesse Banco Nacional. Em minutos, eles podem cruzar a pressão da água lá do Nordeste com o padrão de uma rodovia no Sul. Varrendo o país todo em busca de anomalias, exato. Se uma construtora tem mania de economizar material e o VIO local fez vista grossa, seja por preguiça ou por captura, os dados estruturados vão acender uma luz vermelha gigante na tela do TCU. A mentira matemática fica muito difícil de sustentar. A dinâmica do controle externo muda da água para o vinho. Ferramentas para detectar fraudes não funcionam em cima de papel picado. A inovação é obrigar a informação a nascer certa. O texto ainda fala de atualizações a cada 3 meses, o que dá um monitoramento quase em tempo real do país. Mas então, o que isso significa na prática? Porque cria o formato digital, o superbanco, as aulas obrigatórias, mas no Brasil sempre tem aquela dúvida. Como evitar que seja só mais uma lei que não pega? O famoso para inglês ver. Pois é. E se as empresas e os burocratas empurrarem os prazos com a barriga, onde estão as garras dessa lei para fazer ela acontecer de verdade? Posso te afirmar que a parte das punições nesse texto é implacável. Tem garras muito afiadas. É mesmo? Sim. Descumprir isso, tipo recusar entregar em XML ou fingir que deu treinamento, atrai multas contratuais pesadíssimas. Mas o terror verdadeiro para essas grandes consultorias é a declaração de inidoneidade. Que é ficar proibido de fechar novos contratos com o governo, certo? Exato. É o impedimento absoluto de participar de qualquer licitação em todas as esferas. Cortar o acesso a esses megacontratos é mexer no ponto mais sensível de uma corporação. Se esconder dados ou sabotar o treinamento, a punição é o exílio total do mercado público. É o risco de morte para o modelo de negócios deles no Brasil. Mas, lendo as entrelinhas, tem uma regra focada na própria máquina pública também, né? Que proíbe o Estado de simplesmente carimbar as decisões do verificador independente. Sim, é o fim da cultura do piloto automático na administração. Exato. Porque agora o funcionário público tem 30 dias para analisar os dados e fazer um parecer próprio, fundamentando qualquer divergência publicamente. Mas, jogando um ceticismo aqui, o que impede o gestor preguiçoso de só dar um copia e cola no resumo do VI, mudar 2 palavras e assinar? Essa é a parte mais engenhosa da lei. O antídoto contra o copia e cola é a mistura da obrigação de justificar e a transparência radical do Open Data. A partir do momento em que o servidor assina atestando que uma ponte está segura e o Ministério Público ou o TCU já tem o dado bruto no sistema mostrando o contrário... Nossa, a responsabilidade cai inteira no colo dele. Exato. Se der tragédia e ele escondeu o dado bruto pelo copia e cola, ele não pode mais usar aquela desculpa de mas a consultoria gringa garantiu que estava bom. Ele vai responder criminal e administrativamente.
o risco pessoal vira altíssimo. Muda completamente a teoria dos jogos ali na repartição. Antes, concordar sem ler era o caminho mais seguro para o servidor. Com o PL, endossar uma mentira maquiada transforma ele no réu principal. Uma virada de incentivos brilhante. E sobre os prazos, não tem morosidade. Editais novos já têm que sair com essas regras na data da publicação. Mas e os contratos velhos, que já estão rodando? Aí é o passivo assustador. O projeto dá um teto de 12 meses para as concessionárias e o governo renegociarem e aditarem os contratos vigentes. E se a empresa bater o pé, a administração pode impor medidas unilaterais. Puxa, forçar a barra mesmo. Sim, mas para garantir estabilidade, vai ter uma avaliação de impacto em 6 meses nos contratos muito complexos, para evitar uma paralisação abrupta. É um redesenho monumental mesmo. Recapitulando, o PL tenta inverter a balança de poder nas PPPs. O verificador independente, que ia virar o dono de tudo, agora é obrigado a transferir conhecimento para o Estado. Dados abertos em XML, Banco Nacional, fim do piloto automático. Tudo para curar a amnésia institucional. Isso afeta a vida de todo mundo. Cada pedágio pago, cada tarifa de água depende do domínio do Estado sobre o contrato. Combater essa perda de memória é, no fundo, lutar pela qualidade do serviço que chega para o cidadão. É entender a transparência não como algo abstrato, mas como uma ferramenta matemática palpável. Mas olha, isso levanta uma questão importante, meio paradoxal até. Manda. Vamos imaginar um cenário em que a lei funciona perfeitamente. Nas próximas décadas, o Estado absorve tudo. As metodologias, a tecnologia preditiva, o rigor da auditoria corporativa. Certo. Se o Estado reconquistar toda essa capacidade de auditar essas redes complexas por conta própria, será que no futuro o papel do verificador independente não vai se tornar completamente obsoleto? A gente nem precisaria mais deles? Nossa, um Estado autossuficiente. Sim, mas aí entra o paradoxo. Se o árbitro privado sai de cena, quem é que vai ter força, isenção e capacidade analítica para fiscalizar de forma neutra esse Estado superpoderoso que agora é dono dos próprios algoritmos de avaliação? É o resgate da memória criando um Leviatã inquestionável, né? Exato, quem fiscaliza o fiscal supremo. Excelente provocação. Se a gente curar a amnésia crônica, o problema da próxima geração vai ser policiar uma mente governamental que não precisa mais de ajuda de ninguém. E é esse tipo de labirinto lógico que surge quando a gente tenta consertar a burocracia humana. Fica aí o convite para quem nos ouve continuar explorando e questionando os incentivos por trás dessas redes essenciais do nosso país. A gente encerra por aqui. Até o nosso próximo mergulho profundo. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!